IAG apresenta Esperança para a Vida. Senhor nosso Deus, Pai querido, que nos céus habitas, graças te rendemos por tudo, Pai. Mais uma vez, queremos aqui estudar as tuas lições, que o Senhor possa iluminar os nossos corações e leve-nos, Senhor da graça, de tal forma que, mais do que estudar, possamos nós, ó Pai, seguir tudo quanto o Senhor nos manda. Queremos pedir que o Senhor abençoe esta lição, abençoe a todos que nos acompanham de lá de casa. Que o Senhor seja conosco, no doce nome de Jesus. Amém. E damos as boas-vindas a todos aqueles que têm nos acompanhado, especialmente neste nosso programa, que é Esperança para a Vida, onde estudamos semanalmente a lição da Escola Sabatina. Queremos, desta forma, saudar aos nossos painelistas que têm estado aqui conosco dia após dia, no estudo da nossa lição. E hoje temos mais uma vez o prazer de contar com a presença do irmão Luís, que ele vai saudar os irmãos. Irmão Luís. Muito obrigado, irmão Cipriano. Muito obrigado a você que nos acompanha desse lado. Na verdade, este programa é o programa pelo qual juntos temos nos encontrados a cada semana para podermos estudar as lições que o Senhor nos traz lá do céu. Então, seja bem-vindo, acompanhe-nos até o fim. Muito obrigado, irmão Luís. E também para transmitir a esperança para a vida através dessas lições da Escola Sabatina, contamos com a presença do nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, pode saudar os nossos irmãos? Obrigado, irmão Cipriano. É um prazer enorme, mais uma vez, estar diante de vós, aí em casa, para juntos estudar as lições da Escola Sabatina. Esperança para a vida. Exatamente. Então, depois de termos visto a lição número 2, que é a sarça ardente na semana passada, esta semana temos a lição com o tema Começo Difícil. Porque na semana passada nós vimos o chamado de Moisés, não é? E vimos a resposta de Moisés ao seu chamado. Então, nesta lição, que tem como tema o Começo Difícil, vamos ver como é que foi o início, né, da missão que Moisés havia sido incumbido por Deus, não é? Então, o verso que vai nos acompanhar ao longo desta semana encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Então nós vimos aqui Moisés, Arão diante do faraó para cumprir aquilo que foi o chamado que Deus havia feito para Moisés, não é? Juntamente com o auxílio do seu irmão Arão. Então nesta lição nós vamos ver que muitas das vezes as pessoas pensam que o fato de estarmos com Deus é sinônimo de prosperidade. Será que é mais ou menos isso? O fato de recebermos um chamado de Deus, será que sempre vamos ter sucesso logo a princípio? Podemos afirmar assim? Bom, claro que não será fácil, não é? Quando Deus nos chama para fazer discípulos. Eu parto do pressuposto que no Mateus capítulo 28, versículos 16 até, por exemplo, 20, o próprio Jesus Cristo, ele deixa uma incumbência para o quê? Para os seus discípulos. Hoje em dia, os discípulos somos quê? Somos nós, não é? Eu já fui, não é, para falar sobre Deus a muitas pessoas, mas existem várias pessoas que negaram a missão. Mesmo também para entregar o livro Grande Conflito, não é? Entregar uma pessoa diz que simplesmente eu não quero este livro. Tal como aconteceu aqui com Moisés, que teve um começo difícil, isso também acontece para nós. Mas mesmo assim, nós não podemos desistir. Existem pessoas que, na verdade, só estão à espera de nós entrarmos nas suas casas para poderem obter o que? A salvação. Então, essas pessoas que nós devemos ir. Realmente, o exemplo aqui de Moisés, como o tema havia já sido dito, começo difícil. Quando nós abraçamos a verdade que Deus nos dá e também a missão nós aceitamos em executar, nem sempre as coisas sairão de forma fácil, porque mesmo o próprio Jesus antes teve que morrer para nós podermos ter a salvação.
Então, os discípulos também, para eles começarem a trabalhar, muitos deles tiveram muita objeção do povo, mas o que nos pode dar forças é que o próprio que nos manda, ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado. O que significa que os que confiam em Deus sempre vão enfrentar provações. Se formos perseverantes, ok? Na missão que Deus nos deu, nós iremos prosperar, teremos o sucesso. Porque é aquilo que se diz quando se dá um exemplo em Gênesis capítulo 1, que muitas das vezes quando nós passamos por momentos sombrios na nossa vida, isso é sinal de que a luz está para raiar na nossa vida. Tal como no início a terra foi feita vazia e escura. E Deus disse o quê? Haja luz. O que significa que depois das trevas vem a luz. Então é o que nós vamos ver aqui. Um começo difícil na missão de Moisés, mas que depois teve o seu sucesso. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver algo muito interessante aqui, que a palavra de Deus nos diz, para voltarmos no capítulo 5 e lermos o versículo 1 e 2. Qual dos irmãos pode nos ajudar na leitura desse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 10? Diz o seguinte: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então nós vimos aqui uma ordem, não é? De Deus para Moisés. A missão de Moisés é ir ter com o faraó e tirar o povo de Deus de onde? Do Egito. Agora, qual foi a resposta do faraó quando Moisés lá chegou no Egito? Então podemos ler Êxodo capítulo 5, versículo 1, versículo 2, para depois respondermos a esta questão. Êxodo capítulo 5, não é? Conforme já havíamos lido aqui, a palavra do Senhor volta a nos dizer o seguinte, que depois disso Moisés e Arão foram ao faraó e disseram assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas qual foi a resposta do faraó? No verso 2, mas o faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Quando nós olhamos para essa resposta que este homem dá, o que é que nós podemos dizer? Diante de um Deus de Israel, ele faz esse tipo de afirmação. Como é que nós encaramos isso? Bom, quando nós olhamos aqui para esta questão, é como se realmente no início possamos entender que Faraó quis saber quem é esse Deus para ter uma resposta. Mas o versículo 2 aqui nos mostra claramente que não porque ele precisava de uma resposta, mas estava a desdenhar a fala de Moisés. Então, quando nós vamos à história, nós vemos que a ação de Deus em todos os tempos colocou sempre uma impressão em todo o mundo. Então, Faraó sabia dos feitos de Deus, já ouvia falar sobre Deus. Exatamente. E mesmo que não tenha sido simplesmente, mesmo em Egito, mas os povos circunvizinhos conheciam a ação de Deus. Porém, Deus havia colocado o povo de Israel para ser a menina dos seus olhos. Mas os povos já conheciam a ação de Deus. Então, o que é que aconteceu no Faraó? Sendo ele um rei que havia oprimido o povo de Deus, colocou-se numa posição superior. Ao ver Moisés como quem quer vir libertar o povo, que após 40 anos ele estava na governação daquele povo, talvez lhe era difícil pensar ou imaginar que poderia haver alguém que vinha tirar o povo, porque já há muito tempo que havia levado o povo cativo. Então, esta questão feita pelo faraó não era para poder ter uma resposta, não. Por essa razão que logo na sua intervenção diz o seguinte, quem é o Senhor cuja eu ouvirei para deixar a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, ali já tem uma posição que ele toma. Antes de Moisés responder quem é esse Senhor, logo ele diz que não irá deixar o povo sair. Então,
é uma questão de desafio, queria desafiar a Deus. O que é que quer dizer com isso? Existem perguntas, por exemplo, feitas, ok? Mesmo com pessoas que têm estudado a Bíblia, que não é porque a pessoa tem dúvida e quer um esclarecimento, não, mas é uma forma de negar o que um e o outro talvez estará a explicar biblicamente. Então, este é o perigo que nós podemos ver na questão e na posição do próprio faraó. Então, ele não queria ter uma resposta como tal, mas estava a negar aquilo que Moisés trazia. Muito certo. E nós saímos da lição que falava dos símbolos, estamos a falar do trimestre passado. Então, quando nós olhamos aqui para um rei que representa o seu reino, não é? Ele é considerado como um Deus e ele nega a existência ou a autoridade do Deus criador do universo. A quem ele pode simbolizar quando nós olhamos para este rei que nega a existência desse Deus criador do céu e da terra? Bom, na verdade, representa o próprio Satanás. Porque entendemos nós que o primeiro a negar sobre as leis de Deus é o próprio quê? É o próprio Satanás. Satanás. Que se revelou aonde? Lá No céu. Nos céus. Agora, ele também vem incutindo na mente do ser humano que Deus não existe. Não é por essa razão que existem muitos ateus que negam a existência de quem? Do próprio Deus. Mesmo que tenham vivenciado vários sinais da presença de Deus, mas eles continuam resistindo, continuam sendo relutantes naquilo que é a existência de Deus. É o que aconteceu também aqui com o faraó. Na primeira lição que nós estudamos, quando lemos o capítulo 1, versículos 8, diz que então subiu o quê? Um outro faraó, não é que não tenha conhecido o quê? Que não tenha conhecido José. Agora eu pergunto, será que os feitos de José não fizeram sentido no tempo em que este faraó subiu ao Egito? Nunca provavelmente tenha ouvido falar de José? Quero acreditar que sim, mas aqui Deus mostra que existem pessoas que não querem se relacionar com Deus. Pessoas que quanto mais distantes de Deus, melhor para eles. Uma das coisas que é interessante é que além, por exemplo, de representar ao inimigo como tal, quando nós voltamos para a história, né? De 1789 a 1799, nós encontramos um país, não é? Que declarou abertamente, não é? A sua renúncia a Deus. Este país é a França. Estamos a falar do período em que ocorreu a Revolução Francesa. Não sei se o irmão gostaria de tecer alguns comentários relacionados a isso. Bom, na verdade, este é um período em que a França, ok, que estava em alta nesse momento, negou a Deus de forma clara. E há uma coisa que acontece aqui, talvez para tentar resumir. O negar a Deus também pode se ver como aquele que quer se substituir. Por quê? O homem, na verdade, foi feito para adorar. Então, quando nós lemos, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, lá nos versículos 4 em diante, Deus nos diz que nós não podemos ter outros deuses, ok? A partir de versos 3 para frente, diz que não podemos ter outros deuses diante dele. Exatamente. Os versos 4 para frente diz que não farás para ti imagem de escultura, para dizer que está na natureza do homem ter alguma coisa para adorar. E esta coisa é chamada que Deus. Então, a França quis retirar a veracidade da existência do quê? De Deus. Então, eles escolheram uma deusa, então, para poder adorar. E nesse período, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que revela o próprio Deus e o seu poder, foi por esse tempo aí deixada para trás. Então, as impressões de Deus na Bíblia foram, quer dizer, houve tentativa de apagar, mas mais tarde viu-se que não há como se avançar. Então, quando nós vemos essas atitudes, nós concluímos claramente que Satanás tem trabalhado na mente das pessoas para chegar a ponto de negar a Deus. Então, nestes últimos tempos, também podemos incorrer a mesma coisa. Ao invés de se adorar a Deus, poderá se colocar uma divindade para se adorar. Nesse caso, a Bíblia em Apocalipse fala da marca da besta, fala da besta. Então, nos tempos em que nós estamos agora, corremos esse risco também
de Satanás, pela sua astúcia, levar o lugar, tentar levar o espaço que devia ser de Deus, os homens e adorar, e colocar uma outra coisa, como também o foi lá na França. Então, isto faz-se sentir até nos dias de hoje. Então, basicamente, nós estamos a falar do ateísmo. Ateísmo, não é? exato. Então, a questão para mim central que aos nossos telespectadores aí em casa que nos acompanham devem se fazer é: se alguém aparecesse ou se você fosse dar estudo bíblico e a pessoa te questionasse, você conhece o Senhor? Exato. Que resposta você teria? Porque nós vimos que foi uma atitude ousada da Exato. parte Do faraó. do faraó, Exato. mas ele faz essa questão não para conhecer o Senhor, mas no sentido dele desprezar ou menosprezar a Deus, Criador dos céus e da terra, não é? Sendo ele, faraó, escravizando o povo desse Deus. Ele questiona quem é esse Deus diante dele. Mas isso aí me fez lembrar do evento de Atos capítulo 19, do versículo 13 a 16, aí em casa pode voltar, que fala de alguns judeus que expulsavam ou tentavam fazer a expulsão de demônios em nome de Jesus. Mas o demônio foi questionar: eu conheço Paulo, que vocês estão a pregar, conheço a Jesus Cristo que Paulo prega, mas vocês, quem sois vós? Não é? Então, isso é muito importante. Nós precisamos conhecer a Deus em que nós adoramos. Não sei se queria dizer algo, só a ver que o irmão... Não, na verdade está claro, não é? Está muito claro, não queremos dizer algo aqui. Mas é importante que nós saibamos que quando nós vamos relatar sobre aquilo que aconteceu nos 1260 anos, nós sabemos que este período do ateísmo não é, estava mesmo a decorrer no período dos 1260 anos, que inicia em 538 até 1798. Estamos juntos, não é? Agora, foi neste momento, conforme os irmãos disseram, em que a Bíblia foi retirada aonde? Na França. Exato. Tudo para eles era o quê? Era lícito. Houve um liberalismo em que tudo podia se fazer, não é? Estamos a falar da prostituição ao céu aberto, tudo era lícito. Não é? Então, foi trevas morais jamais vistas em toda o quê? Em toda a França. Exato. Até que o governo depois parou e pensou que não, alguma coisa não está boa aqui. Temos que voltar ao quê? Às Sagradas Escrituras. Olha só, foi depois de tudo isso acontecer em que surgiram sociedades bíblicas, não é? Então, isso na verdade é terrível. Quando você tira, não é, a Bíblia como única regra de fé e prática, o que acontece? Acontece o liberalismo. Exato. Exatamente. Então, nós vamos dar continuidade para a lição da segunda-feira, que nos mostra realmente esse começo difícil, mas olhando para aquilo que foi o resultado do encontro entre Moisés, Arão e o faraó. A lição aí sugere a leitura do capítulo 5, a partir do versículo 3 a 23, mas nós não vamos ler todos esses versículos, porque acreditamos que os queridos irmãos aí em casa tiveram a oportunidade de estudar, não é? Todos esses versículos. Então nós vamos escolher alguns textos para ler e podermos ver qual teria sido a reação, não é? Deste primeiro encontro. Então nós vimos que no versículo 6 do capítulo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não dê palha para o povo fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos, por isso clamam: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Qual foi o resultado iminente deste encontro entre Arão e Moisés e o próprio faraó? Bom, importa aqui olhar primeiro, não é? Para... Se calhar até podemos dizer o seguinte: qual era a expectativa do povo? Porque primeiro, antes de ter com o faraó, Moisés e Arão foram ter com o povo, não é? Exato. E anunciaram o cumprimento da promessa que eles haviam recebido. Então, o que acha, irmão, sobre a expectativa do povo? Qual era a expectativa do povo diante dessa mensagem que eles receberam da parte de Moisés e Arão?
Muito bem. A expectativa era positiva, não é? Nós, quando lemos no livro de Êxodo, não é? Capítulo 4, nos versos 29, não é? Nos versos 29, temos aqui uma lição muito importante. Diz assim: então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Agora, vou parar um pouco por aqui. Primeiro, temos que ter em conta que antes de ir ter com Faraó, Moisés e Arão foram ter com os anciãos. Exatamente. É interessante que o povo estava todo lá, estavam também os anciãos. O que é o ancião, afinal? São os líderes. São os líderes, ok? Mas entenda que Arão e Moisés não eram líderes. Quem os colocou líderes ou quem os fez líder foi o próprio Deus. Deus. E eles agora tinham que trazer a mensagem para libertar o povo. Agora, o que é que na verdade tem acontecido afinal com os líderes? Infelizmente, mais tarde nós vemos que estes líderes junto com o povo começaram a murmurar contra Moisés. Então, vemos só, quando nós olhamos para o encontro de Moisés com o faraó, Faraó começa a desdenhar a posição, a obra que devia Moisés e Arão fazer. Então, o que é que acontece aqui? Faraó manda os seus líderes também para, ao invés de levar o povo ou a ter tempo para ouvir Moisés e Arão, tinham que intensificar o trabalho. Quer dizer, desceu Moisés para o Egito e isso causou o aumento de trabalho para o povo, para não ouvir mais a palavra que vinha de Moisés e Arão através de Deus. Mas eu quero enfatizar um bocadinho sobre os líderes aqui, porque a expectativa era que realmente nós seremos salvos. Mas mais tarde, eles sentem a opressão do faraó e começam a fazer o quê? A duvidar da obra que Moisés e Arão vinham fazer, que era a libertação do povo. E eles se ajuntaram com o povo para murmurar. Que incredulidade é essa? Vamos aqui, quando nós olhamos, por exemplo, não é? Para o livro de Números, ok? Nós mais tarde encontramos, vamos lá para o livro de Números, capítulo 12, versos 2, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Agora, irmãos, nós temos aqui pessoas que têm uma posição e tal, que por causa de Deus ter levantado pessoas quase que improváveis para fazer a obra, duvidam da palavra. Será que Deus funciona simplesmente com posições altas? Obviamente que não. Então, estes anciãos, ao invés de continuarem a acreditar no que Moisés vinha fazer, juntaram-se com o povo para murmurar. E isso tem acontecido, infelizmente, hoje em dia. Há anciãos, há líderes, que quando tu lhe pegas e falas com ele sobre a verdade ou a mensagem presente, ele em si só poderá fazer o quê? Aceitar. Mas quando se junta com os demais que negam esta mensagem, ele também aparenta ser o mesmo com eles. Começa a falar contra aqueles que são os pregadores da mensagem presente. Assim também aconteceu com quê? Com Miriam e o próprio Arão, mais tarde, não é? Então, é impressionante como as coisas são feitas, não é? Mas eu gostaria aqui de ler, não é, com os irmãos, o livro Eventos Finais, do que vai acontecer, né? Nesses nossos dias. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória. Mas isso por quê? Vamos ver aqui. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão, arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa.
alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra, porque dizem eles. O que é que eles dizem? Veja aqui. Não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado à obra por tantos anos? Então, primeiro foram os anciãos que eles falaram com eles antes de falar com o faraó. Depois, o mesmo espírito que Satanás incutia na mente de Miriam e o próprio Arão mais tarde, o que aconteceu é que começaram a murmurar contra Moisés, que tinha o espírito de profecia, não é? Então, Deus diz lá mais adiante que eu falo para Moisés e ele cumpre com aquilo que eu digo. É por essa razão que é um profeta aprovado por Deus. Então, os líderes têm dificultado a obra porque acham que Deus simplesmente falaria com eles, porque estão há muito tempo a trabalhar na obra de Deus. Mas Deus não funciona dessa forma. Agora, em suma, o que está a se dizer é que a expectativa que o povo teve através dos anciãos é que realmente eles podiam ser salvos, mas quando a coisa começou a amargar, eles começaram também a murmurar contra Moisés. Ok? Foi uma experiência terrível. Não sei se o irmão queria deixar alguma coisa. Bom, eu também gostaria de comentar sobre esta lição. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 9, não fugindo daquilo que é a questão colocada, Êxodo 5, 9 diz o seguinte: aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Olha só, aqui encontramos um desprezo a Faraó de quem? Pelo Senhor, não é? Por essa razão que aqui é expresso em sua avaliação okay, a origem da mensagem de Moisés. Queridos, aqui percebo que na verdade cada um tinha o quê? Tinha a sua missão. Tem aqueles que davam palha, não é, para fabrico de tijolos, não é? E depois davam o quê? Davam aos outros para fabrico de quê? De tijolos. Agora, encontramos o faraó dizer as seguintes palavras: que agora nem palha vocês devem dar o quê? A essas pessoas que vão procurar palha para depois fazer o quê? Os próprios tijolos. Se o tijolo era fabricado sem palha, isso seria o quê? Seria, outras palavras, podemos dizer que seria uma violação ao decreto do rei, não é? Agora, se eles procurassem palha, não teriam tempo para ouvir as mentiras de quê? De Moisés. E também não teriam tempo de ir sacrificar o quê? Ao seu Deus. Por essa razão que o faraó usou essa estratégia para que oprimisse mais o povo. Muito certo. Então, nós vimos aqui claramente que a expectativa do povo era uma expectativa alta. Porque estamos a falar de um povo que esteve subjugado à escravidão por quanto tempo? 400 anos. E eles ouvem a mensagem que diz que o libertador chegou. Então, essa mensagem deve ter causado uma enorme expectativa no seio do povo de Deus, não é? Mas nós vimos que mais em frente, conforme os irmãos já diziam, essa expectativa tornou-se em algo amargo. Agora, o que é interessante aí é que eles, os líderes, foram ter com o faraó. E ao sair do encontro com o faraó, eles se deparam com Moisés e Arão. Agora, porque agora eles perderam aquela esperança, o que é que eles fazem? No verso 21 do capítulo 5, vamos ler 20 e 21, porque aqui nós vamos ver que a expectativa amarga também trouxe uma experiência amarga para o próprio Moisés, Exatamente. Não é? Ao ver aquilo que foi a atitude do povo diante, ou a resposta do povo diante da situação que estava a acontecer, a palavra do Senhor diz o seguinte: ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles. Eles disseram: olhe, o Senhor para vós e julgue isso, pois fizeste que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então, isso também deve ter sido uma coisa muito pesado para o próprio Moisés, ele como líder. Não sei se gostariam de tecer algo relacionado com o peso que Moisés teve que suportar, não é? O que seria necessário hoje em dia para um líder ter que suportar
não é? Quais são as qualidades de um líder para suportar, assim como Moisés suportou? Bom, eu vou responder essa questão indo para o livro de 1 de Timóteo, capítulos 3, versículos 1 até mais ou menos versículos 4. Diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, não é? Deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Exato. Olha só, queridos, imagine se o Moisés não tivesse, não é, essas características, não é? Automaticamente ele nem iria ouvir os murmúrios do quê? Do povo. Ele zangaria e simplesmente mesmo aquilo que Deus disse que devia fazer, ele ia deixar. Mas encontramos a humildade do quê? Do Moisés. Na verdade é necessário que isso aconteça na nossa vida. Estou triste por uma situação que aconteceu. Foi a primeira vez a ter uma experiência do gênero. Deus me mandou. É claro que eu não esperava que isso ia acontecer. E o povo, ao invés de me abraçar, me acarinhar, o que está acontecendo? Estão a jogar pedras contra mim. Então, encontramos aqui as características do quê? De um bispo, de um ancião, que é irrepreensível. E mesmo assim, quero acreditar que Moisés aguardou que novas ordens de Deus. Muito obrigado pelas características que aqui nós ouvimos. É interessante que ao pegarmos essas características, estão linkadas com a nossa lição da terça-feira. O eu divino, não é? Porque quando lemos o capítulo 5, no versículo 22 e 23, que a palavra do Senhor diz o seguinte: então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que eu apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada fizeste para libertar o teu povo. Qual foi a resposta de Deus diante desse questionamento de Moisés, conforme diz o Êxodo, capítulo 6, versículo 1? Qual foi a resposta, irmão Luiz? Qual foi a resposta de Deus diante do questionamento de Moisés? Muito obrigado, irmão Cipriano. Realmente, o encontro que tiveram os anciãos com o faraó trouxe uma angústia no coração de Moisés e Arão. Então, ele, sabendo que a única forma de ter uma resposta boa era rogar a Deus para que o Deus pudesse lhe responder. Agora, quanto à questão feita, qual foi, na verdade, a resposta que Deus deu nesse clamor? Aqui, no capítulo 6, versos 1, a palavra do Senhor nos diz: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, porque uma mão poderosa os lançará da sua terra. Então, Deus, o Todo-Poderoso, ele promete que faria algo extremamente admirável a Faraó. Então, diz que com uma mão poderosa iria deixar o povo ir. Então, nós vemos a promessa de Deus intervir quando o maligno está a fechar as portas, porque o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas aqui precisamos também prestar atenção no que diz a palavra do Senhor aqui. Diz que os anciãos foram ter com Faraó. Se antes eles tiveram a expectativa de Moisés e Arão fazerem, essas maravilhas de tirá-los do povo, o que aconteceu depois da conversa? Porque a minha questão é essa. O que aconteceu depois da conversa? Por que não voltaram com a mesma expectativa? Aí há algo muito estranho. Agora, nesses encontros, nessas reuniões que nós fazemos, ok? Que somos promovidos pelo mundo, às vezes muda a nossa forma de pensar. Se Deus é quem nos promete dar-nos pão, dar-nos água, dar-nos vida,
Se nós nos ajuntamos com pessoas que não vivem nessa esperança e nós damos muito ouvido a estas pessoas, pode nos mudar a forma de pensar. Mas nós temos uma palavra confortadora aqui, não é? No livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versos 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2 diz que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus naquele momento? Tirar o povo. Agora, em que momento os anciãos foram se conformar com o mundo? Quando tiveram um encontro com quem? Com o faraó. Ouviram que o faraó falou e, momentos depois, já vieram com uma expectativa totalmente negativa, a ponto de até o próprio Moisés ficar angustiado. Isso é negativo. Exatamente. Então, vimos aqui claramente, né, a ação de Deus. Deus decide parar de falar e agir, não é? Exatamente. Decide mostrar que agora é hora de intervir diretamente, manifestando, né, o seu poder. Nós vimos para poder restabelecer o relacionamento com o povo. Então, uma das coisas que nós podemos tirar como lição aqui é que um dos grandes problemas que o povo tinha era a questão da fé. As pessoas precisavam ver para crer. Não queriam crer para ver. Então, esse era um dos grandes problemas. Mas nós iremos ver isso na medida em que vamos desenvolver a nossa lição. No capítulo 6, onde nós estamos, quando lemos do versículo 9 e 13, a questão que se coloca é: o que aconteceu em seguida a este inventor? Que lições também podemos tirar dessa história? Nós vamos ler versículo 9 e 13 do capítulo 6 do livro de Êxodo para podermos compartilhar ou responder a esta questão. Quando nós vemos a lição da quarta-feira, quando Moisés disse: não sei falar bem. Ok. No versículo 9, nós vimos o seguinte: Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia do espírito da escravidão. Estamos a falar da ação que Deus disse que iria tomar dali para em diante. Moisés foi reportar, mas o povo, a Bíblia diz que não deu ouvidos. Aí no verso 10, o Senhor disse também a Moisés: vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra, não é? Então nós vimos aqui aquilo que Deus ordenou a quem? A Moisés para fazer. E continuando diz: Moisés, porém, respondeu ao Senhor: se os próprios israelitas não me ouviram, como o faraó ouvirá a mim que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Como é que nós olhamos para esta reação do próprio Moisés, não é? Tendo em conta aquilo que foi a reação do povo diante da mensagem que ele tinha para eles. Muito bem. Aqui encontramos um Moisés que se encontra desencorajado, não é? Após seu primeiro encontro com quem? Com o faraó, não é? E após a reação do quê? Do seu próprio povo, conforme eu disse na minha fala anterior, que Moisés naquele momento era suposto que aquele povo pudesse o quê? O acarinhar, depois de ter ouvido aquilo que aconteceu lá com o faraó, mas o povo ainda por cima vai contra o Moisés e Arão. Quando eu vou para o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 12, diz o seguinte: isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que o Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem lhe obedeceram. Olha só, querido, se Moisés ou se o povo tivesse obedecido à aliança com Deus, em nenhum momento eles deviam ter agido daquela forma contra Moisés e Arão. Então, tudo isso, conforme disse o irmão Cipriano, parte do quê? Da fé, da confiança em quê? Em Deus. Porque se de alguma forma eles vivenciaram os sinais que Moisés e Arão fizeram quando foram lá ter com os líderes,
era suposto que eles também acreditassem que, na verdade, Deus nos livraria do quê? Desta escravidão. Mas houve falta de fé da parte do quê? Da parte deles. Então, isso também pode acontecer nos nossos dias. Essa falta de quê? De fé. Quando eu vou também, para terminar aqui a minha fala, no livro de Salmos, capítulo 73, é claro que este livro é conhecido por nós. Eu vou aqui no versículo 1, 5, depois vou saltar para o versículo 17. Diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja do quê? Dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros, o quê? Os outros homens. E depois, no versículo 17, conclui com as seguintes palavras: até que entrei aonde? No santuário de Deus, e então compreendi o destino do quê? Dos ímpios. Sabem, queridos, se na verdade o povo conseguisse interpretar aquilo que Moisés e Arão disseram, em nenhum momento iam ter inveja do quê? Deste povo egípcio. Porque eles deviam entrar onde? No santuário, e eles iam perceber qual era o quê? O destino dos ímpios. Porque o povo egípcio era um povo pagão. Então, isso mostra que muitas das vezes as nossas expectativas podem nos tramar, não é? Bem. Porque o povo tinha uma expectativa alta mesmo. Mas quando o faraó reagiu do jeito que reagiu, eles acabaram desanimando. Significa que quando trata-se das promessas de Deus, precisamos desenvolver a paciência. Permitir com que Deus cumpra as suas promessas no seu tempo, no seu devido tempo, e usando os seus próprios meios ou termos para o cumprimento dessas promessas. Não sei se o irmão Luiz gostaria de acrescentar alguma coisa aqui. Bom, talvez só para dizer que, na verdade, Deus aqui, nesta resposta, não temas, queria, na verdade, levar o povo a crer profundamente em Deus. Porque Deus, na sua promessa, ele nunca falha. Mas a esperança, conforme estava a dizer o irmão, a paciência é que nos fará com que nós possamos ficar muito mais maduros. Quando nós olhamos, por exemplo, para os eventos finais, quando o sumo sacerdote for a sair do lugar santíssimo, as próprias profecias nos mostram que o povo não terá nenhum intercessor. Então eles terão mesmo que se investigar eles mesmos, ver se realmente todos os pecados foram perdoados. Mas diz também claramente que nesse exato momento não se pode achar qualquer que seja palavra torpe em nossas bocas. Nunca podemos falar o que é negativo. Mas o povo ali, por causa, primeiro tendo a expectativa da salvação no Egito, eles por não ter essa esperança, eles acabaram falando mal até do próprio Salvador, que é o próprio Deus. Então, nós hoje precisamos prestar atenção nessas coisas. A esperança é esperança. Quando é que Deus vai agir? Nós não sabemos. O que temos que ter como certeza é de que Ele está conosco. Ele está sempre conosco. Exatamente. E para fecharmos esta lição da quarta-feira, podemos ler o versículo 7, porque Deus é um Deus que faz promessas e mostra qual é o plano que Ele tem para com o seu próprio povo, não é? No versículo 7 do capítulo 6 de Êxodo, Ele diz: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Então aqui Ele se mostra como o libertador, o redentor, não é? E é a mesma promessa que Ele faz a cada um de nós. Hoje nós somos escravizados pelo pecado, mas Deus diz que está de braços abertos para se tornar o nosso libertador, de tal forma que nós possamos passar a servir a Ele, não é? Mil vezes é ser escravo da justiça do que ser escravo do pecado, porque a justiça irá nos levar à vida, mas o pecado irá nos levar à morte. Exato. E entramos na lição da quinta-feira, que é Moisés como Deus sobre o faraó.
E aqui é uma pergunta muito interessante para compreendermos de que forma Moisés se tornou Deus diante de Faraó, não é? Porque aí diz que Moisés como Deus sobre o Faraó. Mas vamos ler alguns textos, os irmãos vão poder nos ajudar a responder a essas questões. E vamos ver de novo a questão da humildade de Moisés. Quando lemos o capítulo 6, no versículo 28 até 29, aliás, até 30, diz que no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse: eu sou o Senhor, diz ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor: eu não falo com desenvoltura, como o faraó me ouvirá. É a segunda vez que Moisés volta a trazer essa questão na mesa, não é? De que ele não tem uma boa oratória, mas Deus é um Deus milagroso, é um Deus misericordioso. Apesar de ele já ter respondido a Moisés no passado, ele não foi impaciente de novo com Moisés, porque ele volta a insistir nesse ponto. Mas a questão que se coloca é como é que Deus torna Moisés Deus sobre o faraó. Capítulo 7, versículo 1 diz: então o Senhor disse a Moisés: eu te constituí como Deus para o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Como que os irmãos explicam essa relação? Como é que Deus torna Moisés Deus sobre o faraó? Como é que entendemos esse texto aqui? Muito bem. Na verdade, o texto, de uma forma superficial, pode parecer que não esteja claro. Não é? Mas de uma forma profunda, percebemos que, na verdade, o texto está claro. Na minha versão, diz: o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha, o quê? A minha autoridade. Está percebendo, não é? É aqui onde Deus coloca Moisés como seu representante e também como Deus. Não é? Está dizendo o seguinte: você, Moisés, eu te coloco toda a minha autoridade em você. Lembrem-se vocês que quando Jesus Cristo, quando ele ascendeu para os céus, ele disse algumas palavras. Não é? Eu tenho o quê? Autoridade. Exatamente. Está percebendo? Aonde? Nos céus e aonde? E na terra. Olha só, é esta autoridade também que o próprio Jesus, Deus, dá a quem? A Moisés. Que, por favor, vá ter com quem? Com Faraó. É claro que Moisés, depois da primeira experiência, a segunda ele ficou relutante. Mas quando Deus dá esta autoridade, encontramos Moisés a se animar. Aqui, versículos 2. Você fará tudo o que eu ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do quê? Do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique os meus sinais e maravilhas onde? No Egito. Aqui encontramos mais uma vez Moisés a ser obediente a quem? A Deus. Quando eu vou no livro de Êxodo, capítulos 32, versículos 21 a 24, e perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o quê? Para o mal. Eles me disseram: faça para nós o quê? Deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse o quê? Com esse Moisés. Olha só, isso aqui é uma relação que eu encontrei sobre a obediência, em que Moisés foi ter com quê? Com Arão. Dizer: por que você está a fazer isto? Para com quê? Para com este povo? Moisés sempre foi obediente, mas Arão, ele foi obediente em algum aspecto, e depois ele aqui fez o quê? Ele tropeçou. Estamos juntos, tropeçou. Mas Moisés, pese embora a posterior, ele terá cometido um pecado, mas Deus, ele perdoou o pecado do quê? Do Moisés. Estamos juntos, não é? Então, eu queria terminar aí deixando esse contexto sobre a adoração do bezerro, que quem fez foi o próprio Arão. Exatamente. Para o irmão Luiz, se quiser adicionar, vai adicionar, mas gostaríamos de colocar a questão que se encontra no verso 3, no mesmo contexto, não é? Onde a palavra de Deus diz, capítulo 7, versículo 3: eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. O
que que significa endurecer o coração do faraó? Será que Deus não desejava a salvação do faraó? Porque quando nós lemos a Bíblia, a salvação, Deus deseja conceder a todo mundo, mas no caso do faraó, será que foi uma exceção? Bom, parece contraditório, porque Deus queria libertar o povo, mas ao mesmo tempo, antes de Moisés ir ter com Faraó, Deus já havia lhe advertido que Faraó ia endurecer o seu coração. E algumas versões dizem claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, aqui nós encontramos Moisés indo até Faraó já ciente de que realmente ele vai ter esse endurecimento de coração. Mas não porque realmente é Deus colocando um coração, quer dizer, duro no faraó. Não, Deus não faz esses milagres aí. Deus não insiste ninguém a tomar nem boa nem negativa posição. Simplesmente ele dá a sua advertência. Então, quando ele dá a sua advertência, aí sim, vai depender da pessoa, porque Deus é um Deus de amor. Sendo Deus de amor, também é um Deus de justiça. Mas antes disso, nós encontramos Deus colocando os dois caminhos. Então, Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio, não é? Então, o faraó tinha o livre-arbítrio dado por Deus. O que primeiro tinha que vir a faraó? Era a palavra. Então, esta palavra era trazida por Moisés. Então, Moisés, a trazer esta palavra, ia caber ao próprio faraó aceitar ou negar. Então, simplesmente Deus estava a dizer o futuro a Moisés, que ele vai endurecer o coração, não porque realmente Deus é quem endurece o coração das pessoas. Porque muitos até perguntam, afinal, sendo Deus o poderoso, por que ele então não extermina o mal? Não é bem assim. Deus dá a sua palavra e a sua advertência. Aquele que aceitar, aí sim vai ser salvo. Aquele que não aceitar, também terá escolhido a sua posição. Por isso nos diz claramente lá no livro de João, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho. Quem é este Filho? É Jesus Cristo, que ao falar de Moisés como Deus, não é? Que é libertador. Nós conhecemos Jesus, conforme estava a dizer o irmão, que também é o libertador. Jesus é o libertador, mas estava ali como uma figura de um libertador, Moisés. Então, o que tinha que acontecer? É que a palavra tinha que chegar a Faraó. Então, Faraó tinha que escolher que posição ele podia escolher, não é? Porque nós sabemos que Deus é aquele que respeita o livre-arbítrio. Então, quanto mais, uma nota aí, quanto mais a pessoa ouve a palavra e rejeita, mais endurecido será o seu coração, a ponto de não mais ter a chance de aceitar a verdade. As portas do seu coração serão fechadas para não mais ouvir a palavra de Deus. Então esse é o cúmulo da rebeldia. E assim será. Deus existe desde a eternidade. E as suas impressões, as suas palavras estão sendo pregadas desde muito. Mas existem ainda pessoas hoje que não acreditam na existência de Deus. Chegará um momento em que não mais terão a chance de aceitar este Deus. Por isso, este é o tempo de cada um de nós que está a ouvir esta lição, aceitar a palavra de Deus, enquanto ainda é tempo, porque Deus quer fazer grandes maravilhas contigo. Deus fez com o povo de Israel libertando da escravidão, Deus também quer nos libertar deste mundo que nos leva à escravidão. Na verdade, desde o capítulo 1 do livro de Êxodo, encontramos um faraó que de alguma forma se opõe em tudo aquilo que vem de Deus. Não é? Por essa razão que o seu coração foi amadurecido para o mal. Não é? Quando eu vou para o livro de Patriarcas e Profetas, capítulos 23, aqui nos mostra claramente por que o coração do faraó ficou o quê? Endurecido. Diz o seguinte, Deus havia declarado com referência a faraó, eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Não houve exercício de poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável prova do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a atender à luz. Cada manifestação do poder infinito por ele rejeitada tornava-o mais resoluto em sua rebelião. As sementes da rebelião que se semeara quando rejeitou o primeiro prodígio,
produziram a sua colheita, como ele continuasse a aventurar-se em sua conduta, indo de um grau de teimosia ao outro. Seu coração se tornou mais e mais endurecido, até que ele foi chamado para usar o rosto frio e morto dos primogênitos. Agora, queridos irmãos, conforme eu disse, cada vez mais que nós negligenciamos aquilo que é o chamado de Deus, o nosso coração fica cada vez mais o quê? Endurecido, amadurecendo para o mal. Exatamente. Então fica aí o apelo para que nós não endurecemos o nosso coração, negligenciando aquilo que é a voz do Espírito Santo, não é? Que nos convence do pecado, não é? E nos guia em toda a verdade, porque é conhecendo a verdade que ela nos libertará. Então Moisés, aqui concluímos que foi colocado diante do faraó como Deus, porque assim como Deus nos mostra na sua palavra, ele fala com seus servos, quem? Os profetas, e os profetas vão comunicar ao povo. Moisés falava com Arão, e Arão, por sua vez, teria que comunicar a mensagem para o faraó, assim como para o povo, mas ali, como era diante do trono, para o faraó. E nós tínhamos visto aqui que essa nação, o Egito, representava o ateísmo, não é? Quando o irmão já trazia a questão de que desde o princípio, no capítulo 1, encontramos essa desobediência ou rebelião contra Deus. É uma coisa que me chamou a atenção. Por quê? Além de ser pessoas rebeldes contra o Criador dos céus e da terra, nós vimos que eles adoravam a muitas coisas. Inclusive o próprio faraó era considerado um Deus. Agora, Deus, ao endurecer o coração, eu percebo que Deus quis manifestar o seu poder sobre todas as divindades, não é, do Egito, para levar os egípcios, não é, a verem que aquilo que eles adoravam ou aceitavam como Deus não era nada diante do Criador dos céus e da terra. Por isso que no verso 5 aí, do capítulo 7, no versículo 5, ele diz que os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Estamos a dizer que tudo que Deus fez lá no Egito, como manifestação do seu poder, visava não só para libertar o seu povo, não é? Mas também queria ganhar o coração dos próprios egípcios para torná-los um com seu próprio povo. Então, esta é a lição que nós tínhamos aqui na lição da quinta-feira. Então, não sei se há últimas considerações da parte dos irmãos, fazendo o apelo para nós não endurecermos o nosso coração. E desde já convidamos, queridos irmãos, para subscreverem-se no canal. Não sei se há últimas considerações da parte dos irmãos. Bom, eu tenho, na verdade, as últimas considerações aqui, quando eu vou para o Desejar Todas as Nações, capítulo 22. Nós aqui estudamos muita coisa sobre Moisés, sobre Arão, sobre o povo, a função de cada um deles e também do próprio faraó. Agora, e nós, no tempo que nós vivemos, qual tem sido a nossa posição perante a todas essas informações que nós tivemos aqui? Quando eu vou para o Teatro das Nações, capítulo 22, diz o seguinte: aqui encontramos um banquete, não é, que o Herodes, não é, fez. O que terá acontecido? Uma menina dançou sensualmente para quem? Para com os convidados. E o Herodes ficou maravilhado com aquela expressão, queria dizer alguma coisa, não é? E termina, o que tu queres? E aquela menina foi consultar a mãe, a Herodias nesse caso. Eu quero quem? A cabeça de João Batista, onde? Aqui na mesa. Agora, é aqui onde vem as minhas últimas considerações. Diz o seguinte: Herodes ficou atônito e confundido. Cessou ruidosa festa. E um sinistro silêncio baixou sobre a cena de urgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou precipitado. O juramento fora feito em honra dos hóspedes. E se um deles houvesse proferido uma palavra contra o cumprimento da promessa, de boa vontade teria poupado o quê? O profeta.
mas todos eles ficaram no silêncio. Queridos, em nenhum momento nós devemos ficar no silêncio contra o quê? Contra as atrocidades que os nossos líderes cometem. Assim como todos eles ficaram no silêncio, isso também tem acontecido para conosco. Ficamos no silêncio com as atrocidades que os líderes costumam cometer. Então, há necessidade de nós falarmos. Conforme diz o livro de Isaías, não é? A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo a esta palavra, nunca mais ouvirão o quê? Muito bem. Se nós dissemos realmente que o que fez com que Faraó endurecesse o seu coração foi a rejeição da palavra, nós encontramos logo no início do livro de João que a palavra depois se fez carne. Quem é esta palavra? Era Jesus Cristo. Quem era Moisés? Era o Jesus Cristo naquele momento, era a apresentação de Jesus Cristo, que é o Salvador. Ele negou a este Salvador, como muitos hoje podem negar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de João, capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem creu dos egípcios, assim como também dos filhos de Deus, foram salvos. Mas aqueles que não creram foram condenados. Então, o que isso quer dizer? Nós agora estamos numa era muito tecnológica, posso assim dizer. Muitas pessoas, por causa da influência da própria França naquele momento, não acreditam em Deus. E nós temos pessoas que criam coisas para adorar. E veja só, Deus havia feito o homem e a mulher para que estes dois pudessem se casar. Hoje em dia, este princípio está sendo quebrado. Há homens que tentam criar de umas outras formas mulheres para poderem viver com elas, ok? Temos, por exemplo, o próprio Elon Musk, entre outros aí, que criam pessoas do seu jeito. Então, eles são criadores, mas o único criador é o próprio Deus. E a palavra dele é o próprio Jesus Cristo, é a expressa imagem do nosso Deus. Então, nós precisamos acreditar e andar segundo os princípios que Deus nos tem ensinado a cada momento em nossas vidas, para que todos nós, então, possamos ser salvos por ele. Muito obrigado. Se calhar, para quem não acompanha as tecnologias, quando falam de pessoas que estão a falar de robôs, né? Que esses homens vão... Agora, queremos mais uma vez agradecer pela companhia que os irmãos tiveram aqui a nos fazer no estudo desta nossa lição e apelamos mais uma vez, pedimos para que possam subscrever-se neste canal, ativarem o sininho de notificação e compartilhar esta lição, comentar esta lição, nos enviar as vossas questões que são importantes para nós, para que também possamos crescer estudando a palavra de Deus com os irmãos que nos acompanham aí do outro lado. Então, o nosso convite é que possamos nos reunir mais uma vez para o estudo da nossa lição aqui no nosso programa Esperança para a Vida, para que possamos alcançar a esperança que Deus tem para conosco através dessas lições da escola sabatina. Então, desta forma, nós nos despedimos, esperando contar com a vossa presença no próximo estudo. Que Deus vos abençoe. Juntos avançaremos.